7 horas mais 38 minutos, 7h38. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista nesta manhã de terça-feira. Dia muito bonito hoje, hein? Sol, céu azul, principalmente o produtor que já está projetando colher o milho safrinha, né? Depois de ter recebido aquela chuva extra de brinde surpreendente que aconteceu na sexta-feira. O produtor agora conta os dias, né? Quanto mais sol, mais calor, mais tempo para conseguir executar a sua colheita. O que chama atenção é o frio, né? Tá bastante frio hoje também. Amanhã começando com 7 graus de temperatura. E a tendência é que a gente tenha uma manhã gelada. Jornal da Manhã Entrevista sempre com convidados e sempre a gente discutindo os assuntos que vão pautar a nossa região, o nosso município. E um deles é muito importante, é o Plano Safra. Esse pauta toda a nossa vida, não só a vida dos produtores, mas do nosso comércio em geral, da projeção. É quase uma bolsa de valores. Se o agro anda bem, tudo aqui, a tendência é andar bem, a perspectiva. Então, tudo está medido em cima do nosso setor agro. E a Sicredi vai disponibilizar mais de 72 bilhões de reais para apoiar os associados na safra 2026-2027. Vou conversar com os gerentes agro Wesley Murbach e Andrius Hemming. Um bom dia especial para vocês. Muito obrigado aqui pela presença no Jornal da Manhã Entrevista para falar desse assunto tão importante. Importante demais, né, Cunhasque? Prazer estar novamente aqui com você. Um bom dia aí para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Como eu já disse, é um prazer estar aqui na bancada da rádio, podendo falar um pouco mais aí do Sicredi, podendo falar um pouco mais aí sobre o nosso agronegócio, que é tão importante aí para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, né, Cunhasque? Sem dúvida, Wesley. Andrius, obrigado pela presença. Primeira vez aqui nessa fase nova do estúdio. Bom dia, Cunhasque. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia, população são miguelense e principalmente nossos associados que nos escutam agora nesse momento. É um prazer, Cunhasque, estar retornando para São Miguel do Iguaçu e estar aqui esse novo projeto da rádio aqui, inclusive surpreendente, né? A rádio sempre está inovando, sempre parceira dos ouvintes aí. É algo que eu sempre acompanho, né? Fielmente. Como diz, é uma tradição desde pequeno, fielmente acompanhar. Então, assim, a gente conhece todo mundo aqui dentro da rádio e parabenizo vocês pelo trabalho aí que tem desenvolvido na sociedade. Obrigado, Andrés. Aliás, você falando já me lembrou, quero mandar um abraço aqui porque temos coisas em comuns. Um abraço pro seu Delmar, lá de Aurora do Iguaçu, produtor rural, abriu as portas para a Série Agro Mais. A gente foi visitar lá, foi acompanhar a lavoura do milho safrinha. Ele é associado Sicredi também, e falando também da importância de ter o Sicredi ao lado e mostrando um pouco da realidade. Um abraço aí para o seu Delmar e para todos aí de Aurora do Iguaçu. A gente vai visitando aos poucos as lavouras para trazer esse recorte. Mas falando de plano safra, e aqui traz um pingo de esperança, né? Porque através do Sicredi muitos produtores conseguem manter a sua atividade. O governo lançou o Plano Safra 2026-2027, né? E a gente quer saber agora, que é importante para nós, como o Sicredi vai participar desse ciclo. Sim, Cunhasque. O Sicredi, ele entra, né, novamente aí no mais um novo ano safra que se iniciou agora dia 1º de julho, né? O Sicredi entra, né, Cunhasque, reforçando ainda mais o compromisso que a gente tem com o desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento do agronegócio, do nosso país como um todo, né? Como você já disse, vai disponibilizar em torno de 72 bilhões em recursos para os produtores rurais. É um incremento aí de aproximadamente pouco mais de 4% em relação ao ciclo anterior, né? O ano safra 25-26. Então a gente entra aí com muito recurso para disponibilizar para o desenvolvimento das nossas propriedades rurais. Gente, e esse montante? De que forma serão destinados esses recursos? Esses recursos, eles trazem para a comunidade em si, né, em várias formas. Uma delas o custeio, outra forma agroindústria. A gente tem aí investimentos, energia fotovoltaica, correções de solo, enfim. Existe uma infinidade de projetos que dá para a gente aplicar dentro da própria agricultura.
A gente destina-se aí entre médios e pequenos produtores em torno de 88% das propostas emitidas. Que isso, aproximadamente, aí, estima-se no ano safra para o Sicredi em torno de 350 mil propostas agro. E aí tem outro detalhe, né? Os pequenos e os médios produtores, como você estava falando, Anderson, eles vão continuar sendo prioridade nesse contexto, né? Nesse recorte do Plano Safra. Para quem não conhece, né, o Plano Safra chega lá, faz as divisões, né, de recursos, e aí a gente entende que, sim, temos muitos pequenos e médios produtores e são importantes para esse setor. Sim. Eles, o Plano Safra, como você disse, né, Cunhasque, ele sempre é em fatias, né? Um pouco de recurso aí para o pequeno, um pouco para o médio, um pouco para o grande produtor. Então, o Sicredi continua com a sua atuação, um ponto focal aí, os pequenos e os médios, né? Então, como o Andres até comentou, são 88% desses recursos que o Sicredi vai disponibilizar, eles são para os pequenos e os médios produtores. Então, a maior fatia desse volume é para o pequeno e para o médio, para fomentar a agricultura familiar e os médios produtores, né? Dando aí subsídios, dando recursos para eles conseguirem desenvolver suas atividades, né? Sem dúvida. E aí entra outro contexto, né? Principalmente o que diferencia a atuação do Sicredi no crédito rural. Essa abertura muito importante, né? Uma parte aqui, eu já posso comentar que eu vejo muito positivo do trabalho do Sicredi, estar em campo mesmo, visitando as propriedades, né? Isso mesmo. A gente tem esse recorte, né? E percebe que num primeiro momento a gente não... Eu tô falando de fora, tá? Tô falando quem vê as coisas de fora, né? Que não tá... Para vocês, pô, isso aí é a rotina já nossa, né? Mas é interessante quando eu percebia, poxa, mas que diferença faz visitar a lavoura? Sim. E aí tu começa a entender que eu falo por mim, que quando eu vou também fazer material, eu passo a compreender como aquele produtor vive, quais são as tomadas de decisão dele, nos momentos críticos e nos momentos de boa safra. E aí você entende uma coisa muito importante, né? Conhecer o produtor é fundamental. Então, nesse aspecto, eu acho que é um dos motivos que gera muita expectativa, né? Para o crédito rural, né? Isso, com toda certeza, Cunhasque. Um diferencial grande do Sicredi é que aqui a gente foi praticamente, vamos dizer assim, o Sicredi foi o berço do crédito rural aqui na cidade, né? Foi uma primeira cooperativa instalada aqui no município a atuar com crédito rural. Então, assim, a gente tem essa solidez muito forte com um associado próximo a ele. A gente chama o associado pelo nome, a gente costuma brincar lá. Então, assim, é difícil o gerente que não conhece a propriedade do produtor rural lá dentro da agência. Então, isso se torna um diferencial. Você estar próximo, você conhecer a realidade. A realidade de um não é a mesma realidade do outro, então a gente não mede com a mesma régua, podemos dizer assim, né? Então a gente sempre costuma estar bem próximo. Ao mesmo tempo que eles nos conhecem, né? A gente costuma brincar que a gente é da comunidade, né? A gente se criou aqui em São Miguel do Iguaçu, muitos conhecem nós até pelo apelido, uns pelo nome, enfim, pelo sobrenome, né? Então, isso se torna uma relação diferente que o Sicredi tem com o associado. E ele dá essa importância. Ele dá essa importância porque a gente prioriza todo esse atendimento, a gente prioriza esse acompanhamento. Daqui a pouco você vai ver, a gente vai começar as visitas das colheitas, acompanhando os produtores rurais. A gente já está fazendo aquele projeto das instalações das placas. Então, assim, é algo que para nós é gratificante, porque a gente chega na propriedade, ele trata como um ar diferente. Ele trata como alguém da família, vamos dizer assim. Eu já conversei, eu vou trazer 2 exemplos aqui que eu vivi. A gente está falando de grãos, mas produtor rural, quando a gente usa aqui o termo produtor rural, é porque geralmente ele tem grãos, ele tem aves, ele tem... Então, sim, tudo, né? Engloba tudo. É um tudo. E eu visitei 2 propriedades, uma lá em Santa Rosa do Seu Sinésio e outra lá em Missal. Vou pegar 2 pontos diferentes, assim. 2 relatos interessantes. Me fugiu o nome do menino lá em Missal, é Lucas. E lá em Missal era uma pocilga, ele estava ampliando e não era uma pauta destinada, era uma pauta normal, apenas sobre
o desenvolvimento da suinocultura. E eu perguntei para ele o que te levou a ampliar e tal, e como que foi. Ele tava com a camisa do Sicredi, me chamou a atenção. Eu perguntei, você tá... Ele falou, o Sicredi foi importante na minha vida porque quando meu pai faleceu, eu tinha que ou eu ampliava ou parava, porque não dava. E o único que abriu as portas e acreditou foi o Sicredi. Então ele fala isso com as palavras dele. Foi, cara, fiquei... o seu Sinésio, o discurso dele é muito bonito, que ele fala que todos os momentos de dar o próximo passo na vida, tudo que ele conseguiu dar o próximo passo em termos estrutural, em termos de investimento, foi através do Sicredi. Então a gente passa a entender quanto que é importante essa relação e ela faz a diferença, né? Que falando fora do cooperativismo, para quem não entende como funciona, é um pouco distante, né? Mas graças a Deus que pra gente aqui é muito próximo e é uma realidade. Muito interessante isso, Cunhasco, que você disse, que a gente tem, assim, acho que diversas histórias parecidas, né? Histórias, assim, de sucessão familiar, que às vezes o pai faleceu e o filho ficou lá sozinho, né? E teve que abraçar a causa sozinho ali no momento de dor, né? E o Sicredi estava ali para apoiar, para dar um subsídio, para estender a mão pro produtor. Então a gente tem diversas histórias dessas, nesse formato, assim. E isso é gratificante para nós que estamos dentro da instituição, né? Porque a gente tá ali junto e sempre tá junto ao lado do produtor mesmo. A gente fala-se muito em sucessão familiar hoje, lá dentro do Sicredi. Então isso aí demonstra o quão o Sicredi está preocupado com os produtores rurais. Porque a gente vê que nem tu disse ali, né? Se não fosse eu aumentar o planejamento, talvez eu teria que sair da agricultura ou algo nesse sentido. E a gente bate muito em cima disso, da sucessão familiar. A gente tá olhando, tá com olhares, a gente foca nesse contexto e leva a informação até esses sucessores e tudo mais. E o Plano Safra, ele faz parte desse contexto, gente, porque se você imaginar, na maioria das vezes, qualquer frustração de safra em qualquer outra empresa poderia falir a empresa, né? E o Plano Safra, ele permite que o produtor consiga equacionar, né, suas contas e aí sim, com a safra boa, que nem a gente teve na última, né? No ano passado, no ciclo anterior, né? Conseguir administrar tudo isso. Então é muito legal tudo isso. Por isso que a gente fala, às vezes mistura um pouco de assuntos, mas é por conta que uma coisa vai puxando a outra, né? Isso, uma coisa leva a outra, é isso aí mesmo. E aí, em cima disso, eu quero saber, além do financiamento, quais outras soluções o produtor pode encontrar através do Sicredi? O crédito rural é o início de tudo, né, Cunhasque? O Sicredi hoje tem todas aí um portfólio gigante, né, de soluções financeiras para atender os produtores rurais, né? Não é somente o crédito rural, né? Hoje a gente trabalha aí com toda a gama de seguros, né? Porque hoje a proteção é importantíssima, né, Cunhasque? A gente vê aí um cenário super desafiador em relação ao clima, né? El Niño e cada pouco, quando que a gente viu, faz um tempinho que não acontecia uma chuva de pedra na nossa cidade, uma chuva assim tão expressiva, né? Então, é um cenário desafiador, o clima está bem desafiador e a proteção é importantíssima para o produtor e para todas as famílias da nossa cidade, não somente o produtor rural, né? Então a gente tem todas as linhas de seguro, consórcios hoje num cenário de taxa de juros altas. O consórcio é um produto excelente para o planejamento, para aquisição de um imóvel, para aquisição de um bem, aí, um maquinário, né? Então algo que você pode se planejar, pode ir fazendo aos poucos, não ter que desembolsar toda ali uma reserva que você tinha para ter que adquirir um implemento, algo nesse sentido. Então o Sicredi trabalha com milhares de soluções financeiras para bem atender e para todos os públicos, né? Bem enfatizar aqui, porque são para todos os públicos. Bom, e só para acrescentar o que você está falando, né? É muito desafiador, realmente. Para quem quiser assistir, tá lá no Instagram, Facebook Rádio Jornal São Miguel, o material que a gente fez lá com o seu Delmar, né? Sobre esse início de colheita do milho safrinha. E parece piada quando ele conta, cara. Porque de tão... É uma loucura, porque assim, faltou chuva. Quando veio chuva, veio com granizo. Teve geada, ele escapou porque o milho era do cedo. Sim. Então escapou da geada. E teve chuva na colheita. Então assim, teve tudo, assim, para complicar
a safra mesmo nesse sentido, né? Não é fácil produtor, e claro que a gente não tá aqui, né, olhando para cima, a gente tá reclamando, tá, Deus, nesse sentido, assim, porque que a gente não compreende, né? Tem dificuldade de compreender, essa é a questão, né? Não é. E eu quero aqui aproveitar já para a gente falar a respeito de como foi o desempenho do Sicredi no plano safra anterior. Cunhasque, a gente poderia trazer números aqui, né, para falar volumes de créditos liberados e tudo mais, mas o crédito por si só, falando em volume de crédito, ele já tem o crescimento pela alta dos produtos, né? A gente vê aí diversos cenários econômicos até exteriores, né, como guerras e tudo mais, que encarecem o produto para o próprio produtor plantar. Então, ou seja, consequentemente, o volume de crédito ele vai ser maior por fator do aumento do custo. Mas o que a gente nota? A gente nota a confiança que o produtor depositou no Sicredi. Então, assim, ele não deixou de fazer o custeio dele, ele trouxe o custeio pra gente, ele tentou otimizar da melhor forma. Então, a gente vê esse crescimento, que ao mesmo tempo que a gente passa por cenários econômicos, intempéries climáticos que agravam, né, a situação em si do agro, a gente vê a confiança que o produtor tem no Sicredi. Então ele está trazendo mais pessoas junto com ele está trazendo os sucessores, como eu disse anteriormente. Então, assim, uma coisa puxa a outra. Então a gente não mede só pelo volume de crédito, a gente mede pela confiança que o produtor deposita no Sicredi. 7 horas mais 55 minutos, 7h55. Gente, vai ter evento especial de lançamento do Plano Safra esse ano? Sim, a gente está preparando aí com muito carinho. Vamos aproveitar o espaço aqui para fazer um convite para todos os ouvintes aí da rádio, né? Sexta-feira, ali no Clube do Vovô, né? Próximo à Faculdade Uniguaçu, a gente vai estar ali com toda a nossa equipe fazendo a abertura do Plano Safra 26-27. Né? Então a gente convida aí todos os produtores. A gente quer estender também especialmente o convite aí para os produtores que são atendidos pela agência da Santa Rosa do Cuí. Esse ano aí, diferente dos anos anteriores, a gente vai fazer um evento único para as duas regiões, tanto os produtores que são atendidos aqui em São Miguel, quanto os produtores que são atendidos lá em Santa Rosa. Então a gente estende o convite para todo mundo, né? Para estar ali presente, assim, verificar aí, a gente tem muita novidade, tem linhas novas de crédito que estão sendo lançadas, então o Sicredi vem aí com recurso e com disponibilidade de linhas para atender todos os enquadramentos e todas as atividades, né, Cunhasque, que a gente trata muito de soja e milho, grão, né? Mas a gente tem recurso aí para todas as atividades, suinocultura, aves, hortifruti, né? Todas as atividades rurais aí para os nossos produtores. A gente estende um convite muito especial. Quem tiver interesse em participar, entre em contato com os nossos gerentes, né? Com o gerente das contas e confirme a sua presença. Sexta-feira, ali no Clube do Vovô, a gente vai estar fazendo a recepção a partir das 7 horas, né? E início às 7h30. E eu queria estender o convite, aproveitando, Wesley, para quem não é associado também, né? Porque, assim, esse é um dos momentos de você conhecer a cooperativa. A gente sempre tenta convidar, né, para assembleias, para eventos, né, institucionais dessa forma, corporativos, porque é um momento de você olhar o quão o Sicredi é intenso com o crédito rural, intenso com a comunidade. Então, assim, é um momento de você tirar suas dúvidas. Às vezes a gente olha, né, o Sicredi por si só, né, é grande e tudo mais, mas não, a gente está inserido na comunidade, a gente faz um papel sensacional. O Cunhasque mesmo é parceiro, né, a Rádio Jornal é parceira do Sicredi, então acho que é o momento de você ir lá e desfrutar e, de fato, né, começar aí um relacionamento com a marca. Sem dúvida nenhuma, e a gente... eu vou pegar só o teu gancho, Anderson, para acrescentar o que vocês estão falando, no sentido de... eu já fiz essa pergunta, porque o Sicredi realmente hoje é uma das maiores cooperativas do país, é só ver os números. Cada vez a revista Exame lança números, está lá entre as 10 a Sicredi, cada vez mais nas cabeças, porque eu tive a oportunidade de participar da Assembleia Geral da Sicredi, então a gente entende o tamanho, o peso. Isso complementando a tua fala, Cunhasque, acho que é legal a gente trazer aqui que hoje a gente está inserido dentro da Sicredi Vanguarda, que é uma das maiores cooperativas do Brasil, sim, ela está aí no ranking. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, o Sicredi, ele é uma marca
distribuído através de cooperativas. Então, as cooperativas utilizam a marca Sicredi. E nós, da Vanguarda, somos uma das maiores cooperativas do Brasil. Então, estar inserido na comunidade, região, local, eu acho que traz uma seriedade muito maior. Então, assim, a gente realmente faz a diferença aqui dentro da comunidade da região. E lembrando que a Vanguarda nasceu aqui, né? Isso. A Vanguarda nasceu aqui em Medianeira, São Miguel, né? Tudo começou aqui. Né? Então somos dessa terra aqui mesmo, né, Cunhasque? Então não é nada, não é ninguém que veio de fora aqui desbravar, né? Nascemos aqui, né? E o meu questionamento lá no começo era, poxa, uma instituição tão grande, né? E ainda mais financeira, porque a gente, quando tem essa ideia, investe em tantos dos pequenos a médios, grandes projetos, né, nas comunidades. A gente vê desde as festas de comunidade, o bebedouro que existe hoje aqui na praça, graças ao Sicredi. Mas eu falei, cara, pensar numa coisa. Eu fui entrega de cestas no final das cestas básicas, no final do ano, um projeto que o Sicredi também abraçou. Eu já tive projetos lá na Faculdade de Ariguaçu, fazendo esse elo também. E aí, quando você olha, o Sicredi está envolvido na comunidade. Então, eu acho que esse é um ponto interessante de se pensar. Que instituição, principalmente tratando na questão financeira, está tão envolvida assim, devolvendo para a comunidade, né? Devolvendo para o associado. Além de tudo, né? Além da distribuição de resultados para os associados que acontecem, é o que você disse, Cunhasque. A gente sempre está envolvido na comunidade, disponibilizando recursos, doações, para que fomente a nossa comunidade. A gente disponibiliza os recursos dentro da nossa área de atuação, né? Dentro da nossa comunidade. Não manda esses recursos para fora, para o exterior, para investimentos altos, né? A gente está disponibilizando aqui para o desenvolvimento da nossa região. E a pergunta que não quer calar, já virando rapidamente, né? Porque já estouramos aqui nosso tempo. Jornal da Manhã Esportes. Quem que passa? França ou Espanha hoje? 4 da tarde na Copa do Mundo. Rapaz, isso aí é uma pergunta que não quer calar, né? Mas vai dar um jogo que... Hoje eu acho que a expectativa...